Verbo to be. Nós vamos falar sobre o verbo to be. O verbo to be é muito importante em língua inglesa e, por ser muito importante, boa parte das pessoas acham que ainda não entenderam, mas é só prestar atenção que você vai entender o verbo to be, porque o verbo to be é um verbinho bem especial em inglês e de fácil entendimento. Vamos a ele. Ele significa ser e estar. Você vai saber se é ser ou estar diante da contextualização do que você está dizendo. Então, vamos trabalhar, então, conhecendo as três formas do verbo to be. Forma afirmativa. Então, nós vamos começar pela forma afirmativa. Observando aqui, eu tenho os pronomes pessoais que nós já estudamos anteriormente. Aqui eu tenho a forma do to be no presente. Aqui eu tenho o significado, ser ou estar, né? Lembrando que ele, no infinitivo, ele é to be. Quando ele passa para o presente, na sua forma de conjugação, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Nós temos o you que é a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, que vão ser sempre iguais. Só vou saber quando eu estou dizendo você ou vocês de acordo com a contextualização. Dei uma ênfase aqui também para as terceiras pessoas do singular, que vão ser bem importantes, que a gente vai estar usando mais para frente. Então, as terceiras pessoas do singular, he, she, it. Aqui nós estamos trabalhando com a contração, tá? O que é a contração? É a junção de dois elementos da língua. No caso aqui eu estou juntando pronome pessoal com verbo, I am. Aqui eu estou usando pronome pessoal, estou usando verbo com pronome pessoal, you. E pronome pessoal com verbo, their. Então, em vez de eu dizer I am teacher, eu digo I am a teacher. Em vez de eu dizer you are at school, eu digo you are at school. Em vez de eu dizer they are friends, eu digo they are friends. Isso é fácil e a gente vai observando nos trabalhos e sempre buscando o quê? Buscando vocabulários, acrescentando vocabulários. Tentar não esquecer os vocabulários que vocês vão somando no decorrer da sua aprendizagem. Aqui, novamente, nós temos aqui, agora vamos trabalhar, olha, é a mesma forma da afirmativa aqui, tá? Os pronomes pessoais, o verbo to be no tempo, no presente. Aí, nesse caso, temos a forma afirmativa como base. Aí, nós vamos acrescentar a partícula not, depois do verbo. Para que eu acrescente a partícula not depois do verbo, é necessário que eu sempre saiba como localizar os verbos da oração. O to be é facinho de localizar, né? Mas sempre nós vamos estar trabalhando com o verbo e acrescentando mais informações. Observe, então. O verbo está aqui, ó, em vermelho. Is, am e are. Aqui está os pronomes pessoais, que nós, como já sabemos, funciona como sujeito da oração. O not veio logo depois, declarando, então, a oração como uma oração negativa. Aqui nós vamos fazer a contração do verbo com a partícula not, tá? Então, na she's not at the mall. She's not, she isn't at the mall. She's not at the mall. She isn't at the mall. I am not bad. Nesse caso, aqui, como eu contraí o verbo to be com a partícula not, aqui já estou contraindo o meu sujeito com o verbo. Aqui, we are not happy, eu tanto posso usar a contração do pronome, do meu sujeito com o verbo, como do verbo com a partícula not. Tá? Lembrando sempre que essa contração ela é efetiva dentro da conversação. A forma interrogativa. Observe, então, já estamos aqui ó, com o verbo to be todo na frente, olha lá. Ele já trocou de lugar com os pronomes pessoais, tá? Então, iniciamos sempre a frase com o verbo to be. O verbo e o pronome é como se eles trocassem, usando como base a forma afirmativa, eles trocaram de lugar, tá? O verbo veio para frente, o pronome veio para trás. E aí nós temos o ponto de interrogação. Ponto de interrogação, ele é muito importante. Numa interrogativa, eu tenho a fonética, eu tenho a entonação da voz. E o ponto de interrogação, ele é a representação gráfica do som. Então, numa pergunta, por exemplo, a falta do ponto de interrogação tira todo o sentido da oração, tá? Não estarei perguntando nada se ele não estiver ali. Is he at the mall? Am I late?
Are we friends? Tá? Então, e lembrando, nós estamos sempre usando a forma do to be. Um dos poucos verbos que eu vou mudar de posição e eu terei aí a negativa, a interrogativa. Como a gente está falando de verbo to be, nós vamos falar também do passado dele. Aproveitar o momento, porque tudo que se aplica ao presente vai se aplicar ao passado. Nós estamos falando de uma ação que ocorreu lá atrás. Então, eu era ou eu estava, ao invés de eu sou ou eu estou. Então, no passado, eu era ou eu estava. E a formação aí é que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os pronomes pessoais que usam was e os pronomes pessoais que usam were, tá? E aí vão ser sempre eles, tá? No caso da afirmativa, a negativa, ele ganhou a partícula not como outro verbo também, e na interrogativa ele recebeu, ele veio para frente e tem aqui o ponto de interrogação. Aqui nós temos alguns exemplos. Também como no passado, também como no presente, o passado vai receber essas contrações. Então, olha só. They are at home, she was at home. Então, eu coloquei a tradução aqui, mas nesse caso eu não vou ficar, como eu disse anteriormente, não vou ficar traduzindo todas as frases. Aqui eu tenho a contração do verbo com not. E eu tenho, nos dois casos, a contração do verbo com not, tá? Então, eu posso juntar o verbo com not, no caso, eu estou fazendo a negação da frase. Aqui, na interrogativa, quando eu joguei o verbo lá para frente, eu acrescentei yesterday. Eu coloquei yesterday aqui para a gente verificar que quando eu posso, falando do passado, eu posso localizar um tempo. Quando foi que isso aconteceu? Eu posso estar fazendo isso, tá? Não é obrigatório, mas vai me ajudar a localizar dentro de um tempo definido, porque a estrutura já está toda no passado. Learn all time. Tudo que a gente faz para aprender é o tempo todo com insistência. Então, aprender inglês vai exigir de você buscar vocabulário sempre, acrescentar esses verbos que vão aparecendo durante as aulas, você põe ele em algum lugar para você exercitar esse verbo e o tempo todo você vai verificar que no seu dia a dia você tem aí vários momentos em que o inglês vai aparecer. Então, use, aprenda, leia o tempo todo, estude o tempo todo. Aqui teremos também função de leitura o tempo todo. That's it. Bye.